para ajudar. Imagina, amiga, estamos aí juntos. Deixa eu compartilhar minha tela. Ei, amiga, que dia que você ficou para ir pro Otomar? Eles não me passaram um dia, não. Sério? É. Ei, amiga, eu tô achando que você não olhou, porque você tá bem ausente do grupo e não tá olhando nada. Tem lá sim o seu dia, com certeza. Eu vou olhar, então. Toda tarde? A gente tem 20 horas, aí era para ir só 2 dias, né? Bom, mas vamos lá. Gente, que coisa mais linda! Você viu? Eu tenho agora um PowerPoint de qualidade no meu computador. Ei, Jesus do céu! Como é que eu faço para ter isso também? Que eu quero ter esse negócio bonito desse jeito também. Depois eu te explico. Olha só. Nossa, bom, pode explicar para todo mundo. Eu coloquei... Não, eu baixei... Meu computador é novo e daí eu fui baixar o Office 2019. Aí eu peguei um tutorial naqueles 5 minutos. Lá tem... É bem facinho, não precisa nem craquear. Nossa. Bom, eu comecei lendo sobre aquele... como fala? Tipo prólogo, né? Que eu acho que é bem interessante, tá? Então, a primeira coisa, a gente tem que entender o que é a era pós-industrial, né? E aí tem um trecho lá na página 7 que fala assim, ó, a página 7 em números romanos, tá? Eu não vi que mais para frente eram números normais e números romanos separados, então eu acabou virando semboleira, mas é a página 7 em números romanos, logo no início. Ele fala assim, ó, o mais importante no processo de modificação, cuja origem encontra-se na crise da ciência e da verdade ocorrida nos últimos decênios do século XIX, não foi apenas a eventual substituição de uma má concepção da ciência, a empirista, por outra qualquer. O que de fato vem desde então ocorrendo é uma modificação na natureza da mesma da ciência e das universidades provocada pelo impacto das transformações tecnológicas sobre o saber. O que aconteceu? Olha só. Antigamente, os cientistas, eles tinham uma visão da ciência que era empirista, ou seja, a partir das experiências, certo? E a partir dessas experiências você tinha um resultado como um todo. A era pós-moderna, as pessoas elas não acreditam em uma totalidade, não existe mais totalidade. Então, aí você deve estar se perguntando, que era pós-moderna é essa? Meu Deus do céu, o que é pós-moderno? Pós-moderno é o que a gente vive hoje, onde as concepções das coisas são diferentes. Por exemplo, a nossa ideia de fronteira, ela é diferente da ideia de fronteira na era moderna, quando se formaram as monarquias, né? Quando se formaram os reinos. A nossa ideia das coisas, ela é mais fluídica, ela não é uma coisa tão sólida, né? As relações que a gente estabelece, o trabalho que a gente faz, tudo isso não existe na totalidade. E isso inclui nas concepções do saber, né? Das tecnologias. Então, a maneira que a gente sabe, que a gente aprende, que a gente conhece, não é a mesma da era moderna. Né? Então, é isso que ele está falando nesse primeiro trecho, né? Que não foi apenas uma substituição de uma má concepção da ciência. Porque o que acontece, gente? Se você pegar uma pessoa... Nossa, eu já bati muito nessa tecla nas escolas que eu trabalho. Tem gente que acha, por exemplo, que a área de humanas não é uma área da ciência. Não é ciência, entendeu? Ciência é física, química, matemática e, quiçá, biologia, né? E não é assim. Né? Não existe totalidade da ciência. As relações humanas produzem ciência, né? Os conhecimentos são variados. Então, essa concepção de que só é ciência aquilo que se pode colocar numa experiência e se provar por A mais B, é o que ele chama dessa má concepção, né? Então, quando ele coloca assim, o que de fato vem desde então ocorrendo é uma modificação na natureza mesma da ciência e da universidade. A gente vai falar melhor da universidade daqui a pouquinho, que ele fala de novo. Tá? Então, o que é essa ciência que se transforma? Porque as transformações tecnológicas sobre o saber também se transformam, né? E aí depois ele cita assim, ó, desde o momento que se invalidou o enquadramento metafísico da ciência moderna, vem ocorrendo a crise de conceitos de pensamento moderno, né, que coloca aí razão, sujeito, totalidade, verdade, progresso, né? Então, o que a gente tem? A perda daqueles enquadramentos antigos de totalidade, e aí se procura outros enquadramentos, novos enquadramentos teóricos, certo?
Então, o pós-moderno, enquanto condição de cultura nesta era, caracteriza-se exatamente pela incredulidade perante o metadiscurso filosófico-metafísico, com suas pretensões atemporais e universalizantes. Tá em palavras bonitinhas, mas para resumir ali o final, né? O que ele quer dizer é que o pós-modernismo, ele questiona, ele não acredita, ele é incrédulo quanto à ideia de uma totalidade, né? De coisas que possam se aplicar para sempre, para todo mundo, que seja generalizado, que nunca se altere, né? A gente não acredita muito nisso. Tudo bem? Vocês querem complementar com alguma coisa? Eu quero perguntar. Não tem nada a ver. Então, por exemplo, dizer que o pós-moderno é uma sequência do moderno é errado, ou seria o pós-moderno uma sequência daquilo que veio acontecendo no moderno? Ele é algo que acontece depois, né? Ele é o depois daquela modernidade. Porque o que acontece? Por exemplo, quando eu vou ensinar história e eu falo que existe o período moderno, meus alunos acham que o período moderno é o que a gente está vivendo hoje, né? O moderno tem a ver com as tecnologias. E não, isso é depois ainda da modernidade. Depois que surgiram a questão de Estado, né, de países, a questão de indústria, de classe social, operário, burguês e tal, né? O que a gente vive hoje ainda depois disso, entendeu? Então, se fosse uma linha do tempo, ele estaria colocado depois do moderno, né? Não é uma continuidade, é como se fosse um rompimento, é uma nova sociedade, assim, um novo jeito de viver, de tudo. Mas é um negócio complexo, né? Pós-modernidade é algo mais complexo, assim, de se pensar. Aline, eu poderia falar, então, que o pós-moderno seria esse novo enquadramento do modernismo? Eu acho que não sei, porque ele não é mais algo moderno, né? Ele é um novo enquadramento teórico, é um novo enquadramento científico, mas ele já não é mais o moderno, ele é algo além, sabe? Transitou dessa... Então, assim, eu poderia resumir que no modernismo houve uma ruptura e no pós-modernismo um novo enquadramento. Isso. Tá. Houve um novo enquadramento cultural, um novo enquadramento científico. Ok, obrigada. Então, nada, para compreender com clareza, eu coloquei assim, ó, o pós-modernismo é o tempo que vivemos hoje, onde as fronteiras estão modificadas, as classes estão modificadas, as nossas relações são móveis. Tem um livro, eu coloquei o livro até como uma frase aí, né? Que fala, tudo que é sólido se desmancha no ar. Ou seja, nada é inalterável. Né? Imagina que algumas leis que se acreditava antigamente, né, que se tinha certeza, se provaram não são tão certeza assim, né? Antigamente você pegava aí, vou falar de física, que meu noivo é físico, que ele falou agora, eu lembrei. Por exemplo, pegaram e antigamente, lá nos anos 90, 80, 90, a menor partícula, todo mundo tinha certeza que a menor partícula que existia era o átomo. Era o átomo e pronto. E aí abriram o núcleo do átomo e saiu um monte de coisa de dentro desse núcleo, né? Ou seja, não tem como a gente definir absoluta certeza o que é aquilo ali, né? Então, essa ideia de totalidade, ela se desmancha, por isso que eu coloquei essa frase. O mundo metafísico e moderno não faz mais sentido, então aquelas ideias não fazem mais sentido. Não faz mais sentido você colocar fronteiras para a cultura, fronteiras para alimentação, fronteiras de governo, porque não é mais assim que funciona, né? Tá dando para entender? Tá sim. Tá sim, Thaline, tá indo muito bem. Então, olha só, lá na modernidade, eles acreditavam que a ciência ela era um estado de espírito, algo divino, então a pessoa que descobriu algo, né? Era uma pessoa que tinha uma ligação com o cosmos. O que é a metafísica? A metafísica é essa relação do todo, né? Não sei se eu estou falando bobagem, mas metafísica, até onde eu sei, é essa relação do todo, do cosmos, né? Da realidade, das conexões, enfim. Então, a ciência moderna era vista assim. O que o autor coloca? Que a ciência pós-moderna ela pode ser medida em bits, né? Em informações e combinações. Então, não mais a pessoa descobre algo, mas é a partir daquela combinação de informações que se tem. E se sabe que não é o total, entendeu? Então, você não descobriu o todo,
Aquelas são as informações que couberam naqueles bits por enquanto, mas elas ainda vão vir, né? Ele fala ali no texto também, em algum trecho que eu não coloquei aqui, mas ele fala muito dessa questão de que algumas informações que não são claras e não são traduzíveis na nossa linguagem é passada para depois, né? Porque tem muita informação para muita combinação, para muitas coisas serem criadas e descobertas. Olha só, lá na página 11 ele tem até um trecho que fala assim, ó, o que temos é a crise de uma noção central nos dispositivos de legitimação e no imaginário moderno. Eu já vou falar sobre a legitimação, tá? A noção de ordem. E com ela assistimos à rediscussão da noção de desordem, que por sua vez torna impossível submeter todos os discursos, os jogos de linguagem, à autoridade de um metadiscurso, que se pretende a síntese do significante, do significado da própria significação. Ai, meu Deus, que trecho confuso, né? Então, o que ele está falando ali? Que antigamente existia uma divisão muito clara. Era tudo muito ordenado. Isso era o chamado positivismo. Ele divide tudo muito específico pelo empirismo, pelos documentos escritos, enfim. Tudo muito clarinho. Vamos pensar na escola, né? Acredito que todos nós temos vínculos com a escola. Então, vamos pensar em escola. Então, como que era a escola? Você tinha lá ciências, matemática, português, inglês, geografia, história. No pós-modernismo, isso não faz sentido, né? O que a gente vive hoje? A gente vive uma mistura dessas disciplinas, uma mistura dessas coisas. Então, quando ele fala ali essa noção de desordem, né, que não dá para ter um discurso generalizante de alguma coisa, a gente vai falar do conhecimento, principalmente do saber, né? Ele está falando disso. Não tem como mais a gente separar as áreas do conhecimento, ordenar o conhecimento, né? Na verdade, nunca teria dado, mas hoje é ainda mais complicado. Por quê? Porque o mundo é todo conectado, existem várias conexões. Então, por isso mesmo é que as delimitações clássicas dos campos científicos entram em crise, se desordenam, desaparecem disciplinas e outras surgem. A gente vê nas universidades o que acontece. A tendência, né, dos cursos, até eu estava discutindo isso aqui em casa esses dias, de mestrado, de doutorado, é sair dessas áreas específicas, né? É se tornar algo mais interdisciplinar por conta dessa pós-modernidade. Deu para entender? Querem falar? Quer perguntar alguém? Ok, então vou seguir. Tá encaixando aqui, viu? Mas ainda estranho muita coisa, mas já tá melhor, tá encaixando. Eu confesso que esse trecho aqui me deixou um tantinho confusa, mas vamos caminhando aí para a gente entender. Olha só. Então, o que aconteceu? Esse trecho eu achei muito bom. Por quê? Porque antigamente, eu nem vou ler ele, tá? Vou só passar, porque ele eu até gravei. A Revolução Industrial, ela nos trouxe um novo jeito de fazer a riqueza. Qual que é esse novo jeito de fazer a riqueza? Através da matéria-prima ou da manufatura, né, do produto que venha da indústria, do produto propriamente dito. Hoje, os países que são mais ricos, eles não são necessariamente com esse conceito que a Revolução Industrial trouxe. Entende? Hoje eles não têm, você não vai pegar um país mais rico, é o país que tem mais matéria-prima. Pelo contrário, normalmente países de terceiro mundo é que são fornecedores de matéria-prima, países desenvolvidos. Olha o nosso exemplo, né? Brasil. Nossa Senhora, aqui matéria-prima é algo que não falta, inclusive até exporta bastante, mas não estamos aí no ranking dos mais ricos, não. Exatamente. E a nossa riqueza, ela se deve muito ao fato de que a gente tem uma quantidade muito grande de terras, né? Mas você vai pegar os países mais desenvolvidos, você vai pegar a China e Estados Unidos, principalmente, o que eles têm a mais? Eles têm um grande fornecimento de tecnologia sobre bancos de dados. Gente, o que saiu esses tempos atrás da CIA se metendo na nossa vida, nos nossos Facebooks particulares? Por que isso? Por que esse interesse? Por que essa combinação de informações é tão importante? Entende? Então, o que acontece? Esse novo sistema que se vive, ele depende de outro tipo de saber, né? Que é o de combinar, de mais informações chegarem, e dessa maneira você conseguir controlar esses saberes, né? O que eles fazem? Eles investem em universidades, em ciência, em pesquisa, em grupos de pesquisa, porque é a riqueza que se tem hoje,
né? Exemplo, com toda essa questão do coronavírus, né? Se descobriu que os raios ultravioleta da categoria C, o Everson que apresentou, acho que até Marcelino deve lembrar, né? Eu já vi essa apresentação várias vezes. Que eles conseguem destruir o DNA, né? Do coronavírus. Mas é um raio que não vem, que é filtrado na nossa camada de ozônio. Então, eles são produzidos. E aí, para produzir na universidade, através dessa troca de conhecimentos que vem de vários lugares, você produz uma cabine por R$1.000, se não me engano. E você vende ela por quanto, amor? 5 mil? Vê? A cabine é vendida por quantos dólares? 50 mil dólares. Olha a proporção que tem esse desenvolvimento de tecnologia, de riqueza. Não é por acaso, né? Então, hoje, não é mais você estar produzindo manufatura, mandando tecido, mas tecnologias de informação, tecnologias, enfim, de vários setores, né? Coisas científicas, de conhecimento universitário e tal. E lá na introdução, eu vou passar para a introdução. A Juliana me passou que a gente ia falar sobre a introdução e depois da página 20 até a 40, algo assim. Capítulo 4, 5 e 6, uma coisa assim, né? Isso. Vamos lá. Bom, então vamos aos temas propriamente dito. Eu coloquei essa introdução porque eu achei que era bem importante a gente compreender que período pós-moderno é esse. Tá? Então, o que é esse período pós-moderno? É esse que a gente vive, onde essas áreas não são mais separadas, onde as coisas se misturam, onde tudo que é sólido se desmancha no ar, onde não existe mais uma totalidade, pelo menos para nós, né? E aí, lá na introdução, ele fala assim, ó, simplificando ao extremo, eu coloquei a página? Página 16. Simplificando ao extremo, considera-se pós-moderna a incredulidade em relação aos meta-relatos. Eu coloquei depois uns tópicos aqui para a gente analisar esse trecho. É, sem dúvida, um efeito do progresso das ciências, mas esse progresso, por sua vez, a supõe. Ao desuso do dispositivo metanarrativo de legitimação, corresponde, sobretudo, à crise da filosofia metafísica e da instituição universitária, que dela dependia. Então, olha só, não vou ler tudo, tá? Mas é bem o que a gente estava falando até agora. Que a era pós-moderna não acredita em verdades absolutas. Meta-relato é isso, tá? O que é um meta-relato? É a verdade absoluta, né? É um discurso oficial, né? A era pós-moderna, ela já não pensa dessa maneira. No que eles se alteram, então? No que se alteraram esses discursos? Alguém quer falar? Quer participar? Quer falar comigo? Ou posso... Eu tô anotando tudo que tu tá falando, então se você quiser voltar nos meta-relatos aí de novo, pode ficar à vontade. Tá, o Marcelino tá gravando. Bom, meta-relatos são aqueles relatos, aquelas narrações, a história oficial, certo? A história, como se fosse traduzida, só é aquilo, né? Isso na era moderna acontecia muito. Quando você ia ensinar, né, eu como professora de história, quando você pega lá os livros mais antigos de história, né, eles trazem uma história muito parcial. Era a história dos vencedores, era a história que tinha o herói, né, que tinha o personagem principal, certo? E aí, com o tempo, isso meio que acabou, que quando a gente fala de história, a gente fala que existem várias verdades, várias perspectivas sobre aquele mesmo evento, entende? Então, a gente não acredita mais em meta-relato. Se eu vier para vocês e falar assim, cara, aconteceu uma coisa, mas o que eu vou te contar aqui foi exatamente do jeito que aconteceu, aí eu conto. Aí passa uma semana, aí você fala, não, me conta aquela história de novo. Aí eu vou falar, não, mas eu vou falar exatamente como aconteceu. Se houver uma pequena alteração, ninguém vai estranhar mais. Por quê? Porque a gente não acredita mais em verdade absoluta, em um meta-relato, né? A gente acredita em verdades, em histórias, certo? Beleza? E aí, o que se alterou? Se alterou tudo, especialmente a nossa linguagem. Gente, imagina que quando surgiu a linguagem, essa linguagem, ela era para comunicar, certo? Hoje, a linguagem não é necessariamente para comunicar mais. A gente tem as linguagens da informática que não servem para a gente se comunicar com ela,
né? Aqueles números binários não são para a gente se comunicar. Existem linguagens de jogos, de videogame, que não são para se comunicar. Você não está passando uma informação para ninguém, né? Então, isso se alterou a nossa linguagem, alterou nossa visão da realidade. O nosso contato com o outro, com o diferente, alterou a nossa maneira de ver o mundo, certo? Então, isso alterou a nossa forma de analisar as coisas como verdade absoluta. E o que mudou na legitimidade desses relatos? O que é uma coisa legítima? Uma coisa só é legítima se é aceito e oficializado por a maioria do grupo ou pelos grupos que estão no poder e que podem usar da força para impor, certo? Então, todo mundo aceita que aquilo é natural. Entendeu? Por exemplo, todo mundo aceita que é legítimo trabalhar das 8 ao meio-dia, das 2 às 6. Todo mundo legitimou isso. A gente aceitou que isso é normal. E isso é uma invenção, né? A cultura, o nosso comportamento, ele é uma invenção, ele não vem da natureza. Não foi na natureza que foi decidido que a gente ia acordar para trabalhar 8 ao meio-dia, 2 às 6, né? Ou, enfim, foi um acordo nosso e a gente aceitou isso como legítimo. E aí, a partir do momento que a nossa realidade se altera, as coisas que a gente achava legítimo antes também se alteram. As coisas que nossos avós, nossos bisavós legitimavam se alteraram. Por exemplo, antigamente, deixa eu ver, a mulher não podia se divorciar, ela tinha que ficar apanhando dentro de casa, não podia divorciar porque era mal visto. Hoje, isso foi deslegitimado, não é legítimo mais. A gente não vê mais dessa forma, né? Acredito que não. Se alguém vê, tem que procurar ajuda. Alguma coisa? Querem falar? Deus me livre. Hoje eu vi no noticiário, assim, deu vontade de abrir a boca chorando. Porque, né, a esposa terminou com, né, pediu divórcio para o seu esposo. E o esposo, ela tinha uma melhor amiga. Ele achou que era a melhor amiga que estava influenciando a ex-esposa, né, a tomar essa atitude. Aí ele foi lá no carro, essa melhor amiga dela estava com 2 criancinhas bebezinhas dentro do carro, ele matou a mulher lá, a sangue frio, tentando salvar as crianças, e saiu de lá, foi no serviço da esposa e atirou na esposa. Ela não morreu ainda, mas está em estado grave no hospital. Deus e aí, hoje a gente vê um negócio desse e fica chocado, horrorizado. Antigamente as pessoas enxergavam com uma tal naturalidade e ainda tentavam explicar. É porque ela traiu ele, é porque onde é que já se viu ela pediu divórcio, gente, ela é uma ingrata. Pouco tempo atrás existia o chamado crime de honra. Você podia matar a sua mulher porque ela estava te traindo, que era limpar a sua honra. Exatamente. Né? Que absurdo. E aí você fala assim, mas algumas pessoas ainda acham isso legítimo. Sim, existem essas pessoas, mas essas pessoas são uma minoria. Então elas são sufocadas pelo grupo, tá entendendo? Então quando o grupo, a maioria do grupo, ou aqueles que governam, né, que lideram esse grupo através do uso da força legítima também, não reconhecem, isso se altera. Então essas pessoas que pensam assim, elas estão meio na contramão da maioria, tá? Com isso, ele queria dizer que a experiência da pós-modernidade decorreria da perda das nossas crenças nas visões totalizantes da história. Então, a gente está batendo na mesma tecla, tá? Na mesma tecla. O saber pós-moderno não é somente instrumento dos saberes, ele aguça a nossa sensibilidade para as diferenças e reforça a nossa capacidade de suportar o incomensurável. O que acontece? Quando a gente sai dessa ideia totalizante, de história total, a gente tem maior sensibilidade para compreender as diferenças. Então, a gente passa a ter outros movimentos ali dentro. A gente passa a ter movimentos políticos, movimentos sindicais, movimentos culturais, movimento feminista, movimento negro. Por quê? Porque a gente passa a ver que não existe uma história absoluta, existem várias vertentes dessa história. Entendeu? Quando ali no livro ele fala do marxismo, é disso que ele está falando, né? Eu vou explicar melhor do marxismo, mas o marxismo, ele divide todos os conflitos em uma mesma origem, que é a luta de classes, né? E ali ele fala, não, mas espera, né? Tudo bem, você pode analisar dessa maneira, só que você vai abrir para possibilidades variadas no mundo pós-moderno, porque as pessoas não vão ver classes como duas mais, entendeu? Mas a gente chega lá daqui a pouco. Salto para o capítulo 4. E aí já é a página 20 em números, nossos números mesmo. Bom,
Ali ele começa dizendo assim, para a gente analisar o mundo pós-moderno, a gente tem que ter em mente a corrente teórica que você segue, ou que aquela sociedade segue, ou que o autor que você está lendo segue, tá? E aí ele indicou 2 pessoas. Esse tal Kurt Parsons, que eu não conheço, eu vou colocar aqui o que eu entendi do que o autor escreveu, e a corrente marxista, que aí já é meu campo feliz. Bom, ele colocou que esse cara aí do A, né, da Sociedade de Forma como um Todo Funcional, do tal Kurt Parsons, que ele estuda que generaliza e classifica as ações humanas. Eu vi que ele se baseou em alguns autores que eu gosto bastante, como Durkheim e tal, que essas pessoas organizam nosso comportamento em alguns incentivadores. Gente, não liga para os latidos, porque aqui na minha rua o que não falta é cachorro. Cada vizinho acho que tem 3. Aí sai um para caminhar, aí começa. Dali a pouco sai outro, começa. Umas 2 horas assim, né? Depois passa. Bom, então, como eu estava falando, todos esses estudos, eles meio que generalizam as ações humanas, a origem das ações. Diz que, no fundo, todos eles têm as mesmas intenções, os mesmos motivadores. Tá? Essa é a análise dele. Eu coloquei um trecho já para a gente ver. Vou pôr o trecho primeiro aqui, ó. Ele colocou assim, ó. A harmonia entre as necessidades e esperança dos indivíduos e dos grupos com as funções que asseguram o sistema não é mais do que uma componente anexa do seu funcionamento. A verdadeira finalidade do sistema, aquilo que faz programar-se a si mesmo como uma máquina inteligente, é a otimização da relação global entre input e output, que é a informação que entra e a informação que sai. Ou seja, seu desempenho. Mesmo quando as regras mudam, as inovações se produzem, mesmo quando suas disfunções como greve, crise, emprego, revoluções políticas podem fazer acreditar numa alternativa e levantar esperanças, não se trata senão de rearranjos internos, e seu resultado só pode ser uma melhoria de vida do sistema. Bom, aí não coloquei a página aqui, cara, desculpa, vacilei, mas acho que está na página 20, se eu não coloquei. Ali nesse trecho, o que ele quer dizer? Que a sociedade, ela é como uma máquina, tá? Uma máquina onde tudo funciona como se fosse em harmonia. Uma coisa empurra a outra. E que mesmo quando uma dessas válvulas, não sei como é que fala agora, mas enfim, uma delas está se rearranjando, ele coloca, mas manifestações populares... Engrenagem, obrigada, Marcelino. Uma dessas engrenagens, ela está se alterando, está buscando alguma alteração, porque a gente está falando de um organismo humano, né? É tudo um movimento inteligente. Então, quando aquilo acontece, na verdade, é para uma melhoria do sistema como um todo. Então, o sistema como um todo vai se rearranjar. Então, que tudo acontece como uma máquina mesmo na sociedade. Né? Que o motivador é o mesmo, que o funcionamento é o mesmo, que tudo acontece de uma mesma maneira, tá? Como um programa de computador. E quando acontece uma alteração, ele altera todo o sistema também, buscando a melhora, né, do procedimento final. Já deu para entender, gente? Porque esse aí eu vou te falar. Se bem que esse trecho eu achei bom, que ele ficou bem claro, assim. Tudo bem, gente? Eu não estou vendo vocês, porque... Tudo ótimo. Ah, vocês estão com a câmera desligada, eu nem conseguiria ver também. Continuando aqui. E aí a gente tem Marx, né? Karl Marx, que escreveu muito sobre toda a análise que ele fez do capitalismo, né? E ele dividiu o movimento social, os movimentos políticos e históricos baseados na luta de classes. Então, ele dizia o seguinte, que existiam 2 classes. Na nossa sociedade capitalista, eram a burguesia, que são os donos do meio de produção, e os operários, né, que ele chama de proletariado, que são as pessoas que vendem a sua força de trabalho. Então, o dono dos meios de produção e a pessoa que não tem meio de produção, mas tem a força de trabalho. Tá? E que toda a história ela se formou da luta dessas 2 classes. Tudo que aconteceu foi luta entre as 2 classes. Então, quando se busca direito e acontece um movimento social, é pelo confronto de classe. Quando acontece um desarranjo entre mulheres e homens, é uma imposição de classe. E a questão dos negros e brancos de classe. Então, ele analisa tudo nesse mesmo
nesse diálogo com a ideia do movimento de classes sociais, né? Então, é isso que o autor está falando. Então, a gente tem essas duas análises que ele cita, só que essas duas análises, segundo ele, são análises que generalizam, igual. E aí, por isso que elas encontram choque no pós-modernismo, né? Então, quando chega no pós-modernismo, ela tem outra realidade para analisar, né? Realidades paralelas, e aí você precisa ou readequar aquele pensamento, ou, enfim, basear por outras explicações o pensamento desses cientistas sociais. Tudo bem? Vou levar Ótimo. Então, para finalizar esse capítulo, o que nós entendemos? Eu estou colocando no plural, mas o que eu entendi, tá? Que para analisar a sociedade é preciso compreender como pensam seus analisadores, né? Então, qual é a vertente que essa pessoa que está analisando está tomando? É isso que ele está falando ali, tá? Que essas ideias são generalizantes? Elas generalizam. E por que isso é importante? Porque a generalizar dentro do pós-moderno não é um confronto, não é algo que que dialoga, claro, gente, as coisas dialogam, mas que existe uma dificuldade nesse diálogo, que vai ser necessário pensar e repensar como adequar aquele pensamento nessa sociedade. E ele fala do positivismo na página 24. Eu só coloquei assim, o que é o positivismo, porque eu imagino que vocês vão reler o texto depois, e aí vão ter algumas palavras que vocês não vão entender, né? E aí, positivismo é um movimento sociológico, então, como a gente está num grupo que eu acredito que todo mundo estudou sociologia, mas alguns há mais tempo e alguns mais recente. O positivismo, ele é uma ideia... Eu preciso, pode falar. O positivismo, ela é uma ideia que classifica a ciência em 3 setores, né? Então, fala lá que, como se fosse a vida de uma criança. Então, que lá na infância, no estado primitivo, a ciência ela era explicada pela fé. Aí vem o segundo estado, que é o metafísico. E o estado metafísico é como a adolescência, onde as pessoas buscam a explicação no que ela vê, né? Apenas na questão da experiência, no que é possível ver e no senso comum, né? Como não tem como analisar cientificamente tudo, muita coisa tem resposta no senso comum. E depois vem o positivismo, que é o estado final, onde tudo se explica pela ciência, pela ordem, inclusive a frase ordem e progresso, que é a nossa bandeira, é uma frase positivista. Os militares costumam ser positivistas, porque eles acreditam que a hierarquia e a ordem são o caminho para a felicidade, né? Que a única maneira de progredir é ir numa ordem estática e inalterável. Tanto é que o positivismo ele era totalmente contra manifestações populares e tal. Eles diziam, não, tá tirando da ordem, não dá, né? Então é necessário organizar essa sociedade, enfim. Então o positivismo é esse, ele classifica ciências, ele vai analisar fontes consideradas seguras, inquestionáveis. A gente sabe que não existe fontes inquestionáveis, né? Afinal de contas, a gente não é detentor de todo o conhecimento que existe. Então, o positivismo, ele defende esse tipo de coisa. Então, você vai pesquisar, por exemplo, eu vou pesquisar a história. Eu só posso pesquisar em documentos oficiais. Só que alguém que fez o documento oficial é uma pessoa que acredita em algo, né? Então, ela está contando a história a partir da sua perspectiva. Então, é bem complexo. Bom, olha. Aqui, ó. Então, vamos para o capítulo 5, página 27. Página 27. Então, fala assim, ó, que ele não encontra a resposta para a questão anterior. Então, qual que é a questão anterior? Deixa eu voltar aqui que eu nem me lembro. Gente, não me lembro, peraí. Deixa eu abrir o livro. Eu devia ter colocado no negócio. Só um minutinho, só um minutinho. Acho que a questão anterior é sobre as vertentes do conhecimento, tá? Que legal, não me lembro.
Ah, sim. É sobre qual é a forma que seria certa de se fazer essa ciência, né? De que maneira a gente pode se orientar para essa ciência, se todas elas, todas as que a gente conhece, elas são generalizantes. E não tem uma resposta para isso, né? Por quê? Porque a própria sociedade ela se desenvolveu em paralelo com a ciência, com o conhecimento social e com as teorias de análise de si própria. Então, o cara foi lá e criou dizendo que a sociedade ela era como uma engrenagem e tal, como, né? Enfim. E aí, quando ele escreveu isso, ele vivia numa sociedade que estava vivendo alterações, que estava se desenvolvendo. Então, ela não estava seguindo essas normas, né? A sociedade ela não para porque o cientista fala, não, peraí, que eu preciso entender o que está acontecendo aqui, e até então ninguém faz nada, ninguém se mexe, né? Não é assim que funciona. Ele coloca assim, ó, que e a outra questão, né? Agora eu lembrei que a última questão também que ele faz é como que a gente vai legitimar. Então tá, como que eu faço agora, então, para tornar legítimo o conhecimento? Para que as pessoas reconheçam esse conhecimento, certo? Se não existe uma totalidade. Então quer dizer assim, ó, olha que doido, vamos lá. Eu era um pesquisador e eu vinha com um meta-discurso, um meta-relato, né? Falando assim, olha, a verdade é que... deixa eu pensar. Que se o Brasil tivesse sido descoberto pela Inglaterra, tinha sido tudo melhor. Essa é a verdade, né? E aí, alguém vai ter que legitimar o discurso. Antigamente era quem? Era o Estado, eram as instituições oficiais. Legitimava, ia lá e dizia, não, é verdade ou é mentira. Só que hoje, quem legitima se a gente já não acha que existe um discurso absoluto? É bem doido, então é sobre isso que ele trata nesse capítulo, no capítulo 5, tá? Ele fala assim, ó, a classe dirigente é e será a dos decisores. Ela já não é mais constituída pela classe política tradicional, mas uma camada formada por dirigentes de empresas, altos funcionários, dirigentes de grandes órgãos profissionais, sindicais, políticos, confessionais. Vamos pensar aqui, ó. A gente tem uma visão bem distorcida de política, né? Quando a gente pensa em política, vamos falar de corrupção. E a gente tem lá os nossos políticos, e aí alguém diz assim, porque os políticos que são corruptos, eles são tipo a ponta do iceberg. Porque, de fato, quem governa e quem dirige não são eles. Eles são tipo ferramenta para isso. Quem dirige são os grandes empresários, donos de banco, de mídia, de grandes indústrias. São essas classes, hoje, que dirigem. E aí a gente tem, em contrapartida também, movimentos populares que também buscam esse reconhecimento, também buscam essa participação, como movimentos de reconhecimento social, movimento sindical, movimento, enfim, vários, né? Então a gente já tem vários símbolos, várias pessoas que participam e não mais só os políticos, né? Vamos pensar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Presidente. Deixa eu pensar algo que ele falava que ia fazer na época. Tá. Vamos pensar ali. Ele falava que ia reduzir a influência de outros países na nossa indústria, tá? Eu acho que não me lembro dele falar isso, mas só para vocês entenderem, tá? Então, o presidente falava isso. Só que não depende só do presidente. Ele não pode fazer como ele quer. Primeiro porque ele vai ser eleito ou não a partir das ideias. A população vai escolher ou não, né? Depois, ele precisa corresponder e responder também a uma Câmara de Representantes, a Câmara de Deputados, a Câmara dos Senadores, enfim, né? Ou seja, galera, para a gente poder entender melhor o que essa ideia quer dizer, é que antigamente a classe dirigente, os políticos, né, o rei, ele era absoluto, ele decidia sozinho, ou com a participação de poucos, né? Vamos pegar na nossa República de Café com Leite, quem governava era o presidente, mas só quem ajudava ele eram as oligarquias. Hoje não é mais assim, né? Várias camadas são representadas, né? Então, por isso, o que vai legitimar já não é um órgão oficial, uma pessoa oficial, uma ideia oficial, mas uma composição que precisa entrar em acordo. Certo?
Certo, gente? Ficou confuso? Certo, não ficou claro. Ficou claro. Se precisar que eu volte, falo de novo de outra maneira, eu falo. Bom, e aí entra essa questão que eu pus aqui, ó, individualidade humana e novos conceitos de grupo. Porque o autor vai lá e fala assim, ó, as pessoas, elas têm 100% de concepção de que você sozinho, tipo, grandes coisas, entendeu? Você sozinho, falando socialmente assim, a Thaline vai mudar a política. Não vai. A Thaline vai resolver a crise econômica do país. Não, não vai, né? A gente sabe que individualmente você não consegue resolver. Entretanto, essa individualidade nos encaixa em vários grupos. Aí que tá o negócio. Por quê? Porque a Thaline, pensa aí, lá no modernismo, né? Lá na época que juntou os reinos e virou nação, né? Virou a França lá. Aí tinha o rei da França e a nobreza. Que grupo pertencia à nobreza? Ao grupo da nobreza. Ponto. Né? Não existia individualidade do jeito que existe hoje. Hoje você pode ser um fazendeiro, mas você pode ser um fazendeiro, um cara que gosta de frequentar o CTG, um cara que participa de um partido político, um cara que vota no sindicato no sindicato rural, enfim, né? Você pertence a vários grupos, você não está mais fixo em um só, você não é mais só uma coisa, entendeu? Então, os novos conceitos de grupo são isso. E o livro, ali na página 28, ele fala sobre isso, ele fala assim, nós não estamos mais fixos no movimento, e isso, na verdade, é algo que faz bem, né? É algo que é bom para o grupo, né? Por quê? Porque essas relações, elas vão estabelecer as normas de funcionamento dessa sociedade, que dentro do que é possível, dentro do limite do grupo, encoraja ele a participar, a se reconhecer, a lutar por direitos, enfim, né? Então, eu coloquei aí, ó, resumindo o tópico. Esse indivíduo, ele se reconhece em vários grupos, nós todos nos reconhecemos em vários grupos, né? A gente não tem um grupo só, e neles, ele não está privado do poder. Então, não é porque a Thaline é professora que ela está limitada a ser professora. Ela pode ser professora, ela pode concorrer a ser vereadora, ela pode participar do sindicato, ela pode dançar no CTG, ela pode ser uma pessoa que organiza festas, ela pode ser um monte de coisas. Ir para a igreja. Pode ir para a igreja, né? Então, eu estou dentro desses grupos e ele não limita o meu poder, ele não limita a minha participação. Então, o sistema, ele encoraja esse deslocamento. E tem uma parte interessante no livro também na página 28, que ele diz assim, inclusive o sistema encoraja não apenas para a questão da representação e tudo mais, mas também pela questão do consumo. Porque a Thaline, professora, ela compra coisas e ferramentas para o trabalho de professora. A Thaline que dança no CTG, ela vai comprar roupas e vai viajar e coisa para participar do CTG. A Thaline que vai para a igreja, vai participar dos eventos da igreja, vai trabalhar num evento da igreja, vai para a missa, compra uma roupa para ir bonita para a missa, enfim. Então, essa pessoa, quando ela desloca dos grupos, ela não altera apenas o seu comportamento e o seu direito de representação, mas também ela se torna um consumidor mais assíduo, né? E aí vem a linguagem. Para mim, essa é a parte difícil, gente, que eu sofri, é esse negócio de linguagem. Mas vamos lá. Vamos ver se a gente consegue se entender aqui. Bom, ele fala assim, ó, que nós estamos culturalmente ligados à nossa linguagem, né, pelo nascimento. Ele fala assim, por exemplo, quando você nasce, ninguém pergunta se você quer receber o nome que você recebe. Ninguém espera você fazer uma certa idade para escolher seu nome. Você recebe um nome, e aquele nome, ele já passa informações sobre a sua linguagem. Sobre o idioma que você fala, a maneira que se escreve, o lugar de onde você vem, né? A família pelo sobrenome, enfim. Então, ele cria esse vínculo social. Seu nome é o vínculo com a sua sociedade, a linguagem é um vínculo com a sua sociedade. Você fala português, você fala com sotaque, é um vínculo que você tem com aquele lugar e com aquele povo, né? Altera-se a ideia de comunicação ou de uso de linguagem, isso como eu falei antes. A gente não usa mais a linguagem apenas para comunicação, ou para nenhuma comunicação, né? A gente usa para várias coisas, a gente usa a linguagem, como eu falei antes, em games, a gente usa a linguagem
para se expressar, para falar sozinho, para ver um filme, enfim, né? Dessa forma, a pós-modernidade tem dificuldade com as instituições? Muita. Por quê? Por que a gente tem muita dificuldade com as instituições hoje? Porque ali tem uma linguagem, uma série de regras, né? Que podem ser alteradas, mas são um processo burocrático muito grande. Então, quando você vai na igreja, existem regras de linguagem, tanto a linguagem falada, como outras linguagens, né? Por exemplo, o jeito que se veste, que demonstra a vestimenta do padre, tem um significado, tem um padrão, tem uma burocracia, né? Quando você vai num cartório registrar, tem uma linguagem oficial, tem todas as normas que você tem que seguir. E para a pós-modernidade, isso é muito na contramão. É muito na contramão. Porque a pós-modernidade, gente, é uma era em que as fronteiras, elas não fazem sentido. Então, que sentido faz essa burocracia com uma linguagem tão fixa? E que para mudar é um trampo tão complicado, né? Ele diz assim, ó, tem uma frase ali e tal, e ele fala assim, pode se alterar? Pode se alterar, né? Mas só se alteram se os antigos limites dessa instituição forem ultrapassados. Então, o livro lá fala assim, ó, a igreja, sei lá, eu não lembro agora os exemplos que ele dá, mas ele fala alguma coisa dos soldados, né, que tá ali no final, mas poderia um juiz deliberar com soldados? Poderia deliberar com soldados, né? Mas ele tem que ultrapassar os limites da instituição. Então, isso vai ter que ser legitimado, porque a instituição determina que não pode, né? Que o soldado é subalterno, que o juiz não tem que ter esse diálogo. Mas, se ele ultrapassar esse limite e for aceitado como legítimo, ok. Essa citação está na página 32. Poxa vida, ficou um trecho aqui antes. Então, o que é o saber? O saber é o conhecimento científico? É o conhecimento teórico? É uma série de informações? É o saber fazer, o saber viver, o saber escutar? São todas essas coisas. Eu acho que todo mundo aqui vai concordar com isso. Que não existe um saber absoluto, né? Não existe um conhecimento absoluto. Não é porque eu fui para a universidade e meu padrasto não foi, que ele não sabe nada, né? Enfim, então a gente sabe hoje que todas essas opções são opções do saber. Então, o que legitima que um saber é o saber oficial, que é o saber, né, o livro fala o bom saber, e o outro não é? Aí ele coloca lá assim, ó, nesse trecho. Não dá para ver o mouse, né? Aqui, ó. Nesse trecho ele fala assim: assim compreendido, o saber é aquilo que torna alguém capaz de proferir bons enunciados denotativos, mas também bons enunciados prescritivos, avaliativos, ou seja, são bons enunciados em vários setores. Então, eu sei algo porque eu faço bem aquele algo, porque eu vivo aquele algo, porque eu sei ensinar aquele algo, porque eu conheço aquele algo, enfim, né? Então, eu tenho esse saber por conta disso, porque eu sei usar aquilo de alguma forma. Não necessariamente precisa ser científico teórico, né? Não consiste numa competência que abrange determinada espécie de enunciados, por exemplo, os cognitivos, à exclusão de outros, ao contrário. Permite boas performances a respeito de vários objetos de discursos, a se conhecer, decidir, avaliar, transformar. Daí resulta uma de suas principais características. Coincide com uma formação considerável de competências e é a única forma encarada como um sujeito constituído pelas diversas espécies de competência que o compõem. Esse trecho está na página 36. Então, o que acontece? Tudo isso é o saber, tá? É o saber usar, é o saber fazer, é o saber viver, é o saber ouvir, enfim. O conhecimento é tudo isso, tá? Eu acho que, na verdade, talvez seja esse trecho que vocês... Eu não sei que disciplina é, mas talvez seja disso que faça mais sentido ali, né, para vocês. Então, lá na página 36 fala assim, ó, por que uns são bons? Porque estão de acordo com os critérios, né, que foram admitidos pelos interlocutores daquele que sabe. Então, foi aceito pela nossa sociedade que a pessoa que tem doutorado, ela sabe mais do que a pessoa que não estudou, entendeu?
A gente não pode pesar o conhecimento, pesar o saber, mas o nosso consenso, o consenso das pessoas, legitima que aquela pessoa que estudou e tudo mais, que tem conhecimento na área teórica, sabe mais que uma pessoa que só tem o conhecimento na área prática. Então, quem fez isso não foi o conhecimento por si só, foi a sociedade, o povo, né? Ele até fala ali, ó, o consenso que permite circunscrever tal saber e discriminar aquele que sabe daquele que não sabe é o que constitui a cultura de um povo. Então, o que forma, né, o que nós escolhemos fazer, cultura, é o ser humano que produz. Então, o que ele determina, que estabelece, como o autor determina que se estabelecem as relações através da linguagem? Através da linguagem se legitima ou não se legitima esse conhecimento. Se reconhece ou não se reconhece esse saber, né? E aí, lá na página 40 a 43, ele dá alguns exemplos de como essas linguagens são tratadas, né? Mas aí, tipo, fugiu muito da minha capacidade de explicar, porque são vários exemplos, me embolou. Aí eu falei, vou deixar lá para eles darem uma lida naquele trecho que eu não consegui ir junto com o autor. E é isso. Bem. Querem falar? Não? Sim, agradecer, né, amiga? pra Pessoal, entender, perguntas. Eu consegui anotar várias coisas e me entender bem aqui, né? Porque a gente tem que elaborar uma apresentação sobre isso, né? E a gente vai ser questionado sobre isso. Então, a gente, além de apresentar, vai ter um outro grupo que está elaborando perguntas para a gente responder sobre essa viagem muito louca aí. Cheio de termos, cheio de pré-requisitos e tudo. Mas foi bastante esclarecedor. Deixo aí a palavra com os meus colegas também. Oi, eu também quero agradecer, Thaline. Realmente isso aqui assim, é um tema muito novo para a minha área de estudo, de pesquisa atual. E, assim, não vou falar para você que estou saindo aqui, mas, assim, você deu realmente, assim, uma sequência de norte para a gente compreender, pelo menos para eu compreender esse contexto de uma forma mais confortável, eu vou dizer assim, porque eu até comentei com o grupo que quando eu comecei a ler, eu coloquei lá, gente, que texto chato, eu não estou entendendo nada. E você trouxe, assim, realmente uma linguagem que me deixa agora mais confortável para uma segunda leitura. Agradeço mesmo, gratidão por sua contribuição. Que bom, fico feliz. Então, se ninguém tem dúvida... Isso mesmo, só para contribuir com o que a Mari falou aí, o meu professor esqueci o nome agora, o meu professor orientando, Thalita, eu falo que ele é marxista, porque ele fala em Marx 24 horas. Mas Marx eu acho incrível. Eu também sou. Ai, Jesus! Que bom, Juliana! Já sei para onde eu vou me apegar agora, para me entender esses textos, esses livros, esse homem. Sim, certeza. Thaline é maravilhosa. Nossa, que maravilha. Pois é, Thaline, assim, foi show de bola o que você explicou aí hoje. E eu acho, sinceramente, os textos de Marx muito complexos. Os textos de Marx são muito complexos mesmo. Demais a conta. Hoje mesmo eu estava lendo aqui que eu tive que repetir várias vezes para me entender uma coisinha de nada. Eu falei, meu Deus, que é isso? São muito complexos. Bem complicado. Mas já vou te avisando, minha amiga. Vou pegar seu celular ou seu número com a Juliana, tá bom? Tá bom. Obrigada, Thaline. Então tá bom, galera. É isso. Boa apresentação para vocês. Muito obrigada. Deus abençoe sua vida, recompense. Obrigado, Thaline. Seu tempo, sua dedicação. Ju, que amigona maravilhosa você tem, hein? Essa é de Rocha. Na vida, quero esse nível de comadre, Brasil. Essa é amiga de Rocha mesmo, é amiga. Obrigada, show de bola. Obrigada. Beijão. Tchau. Pronto, Thaline saiu. Ai, gente, eu fiquei feliz, porque agora, como disse Mari, agora eu não vou fazer uma segunda leitura, eu vou fazer uma terceira leitura, ou quarta, quem sabe,
e vou ter um pouquinho mais de entendimento das coisas, porque deu para anotar um monte de coisa, entender. Ei, Thalita, fui também assistir lá os vídeos que você mandou, interessantes, mas até a biografia do autor é uma biografia complicada, né? Um movimento complicado, mas estamos no rumo certo, né? É sábado a nossa apresentação, né, gente? Sim. Mas E a- eu tinha explicado isso também, ninguém me deu bola. Não, você explicou algumas coisas, né, Marceline? Algumas Tô coisas. brincando. Nem se compara com a Thalita. Mas é tudo válido, né? Toda ajuda é válida. Eu estou bem animada agora para poder construir a apresentação. Até que dia que a gente tem para te enviar, Marcelinho? Até Você sabe? ontem. Não, Deus me livre. Eu não consigo, não. A Não única que adianta. me deu foi a Denise. Eu não consigo, eu sou sincera. Eu estou de coisa atolada até o topo. Vou Não, fazer um esforço. assim, ó, da preferência até sexta, né, para poder arrumar. Claro, até sexta-feira é obrigação, né, de todo mundo, porque é sábado a nossa apresentação e nós somos o primeiro grupo, né? Pois é. Eu acho que seria bom se o Marcelino conseguisse a gente deixar pronto para a gente já dar uma olhada na sexta-noite. Seria Pode a gente ótimo, dar né? uma treinadinha com os slides para estar apresentando bem no sábado. Então, acho que na sexta-noite tem que estar pronto. Tem Aí que estar pronto ferrou. a apresentação para todo mundo ver. Então a Gente, gente. Nunca tem aula o dia todo, né? o tempo ficou definido em quanto mesmo? Que eu lembro, não ficou Não tinha definido. falado, não. Não ficou definido, não? Eu lembro da professora ter dito, né, de apresentações aí em torno de 20 a 30 minutos. Só que, assim, o nosso texto ele é bem curtinho, né, gente? Falar 20 minutos de. Se bem que nós estamos em 8, 9, né, integrantes. Então, pode ser que O dê aí meu deu 3 slides, mas bem resumidinho. 3 slides. Mas é bem. Vai dar questão de 5 minutos, eu acho, né? Para cada um, se der. Creio eu que seja por aí mesmo. A gente pode fazer uma margem de 5 minutos. A professora parece que gosta que os primeiros grupos falem bastante, mas os últimos corta nada, né? Viu, gente? E lembrar que quinta-feira tem aula o dia todo, né? Para o Marcelino fazer esses slides aí também. É por isso eu tive que construir a minha apresentação, porque eu Isso vou é verdade. apresentar quinta-feira, entendeu? Então, amanhã já é quarta. Quinta-feira tem que apresentar também. É. Eu já enviei o meu, graças a Deus. Gente, eu perguntei para o professor Gustavo que horas vai terminar a aula de quinta, porque eu tinha um trabalho da escola que eu precisava fazer, e ele me disse que é o que está no papel, até às 18 horas. Eu falei, obrigada. Toma! De nada. Orientador é desses, né? Eles dão assim umas cortadas na alta. Tá É, ferro. Nós temos que conversar sobre isso. Mas pelo menos Inclusive, é educado. eu gostei bastante da leitura que ele indicou lá, o grupo que eu fiquei, né, os leitores críticos lá para poder ler, mas fala justamente isso. Às vezes os alunos têm um certo temor, principalmente na universidade, de conversar com seus professores, que acabam perdendo o gosto para a leitura, o gosto do estudo, o gosto de muitas coisas, justamente pelo receio, pelo medo, pelo temor, e esse temor faz com que eles se desestimulem. Aí, assim, eu acho que eles indicam, mas eles não leem, né? Sei lá. Mas lá tá bem bonzinho mesmo o texto dele também. Da minha parte lá também eu gostei. E o gente falando em desestimular, a Sandra, minha amiga, que vocês conheceram ela aquele dia lá na seleção, que ela almoçou conosco, ela tá tão desanimada, tão desestimulada por causa da orientadora dela, que ela disse que se arrependeu já de ter feito mestrado há não sei quantas vezes, que por ela tinha desistido. Porque diz que ela passa mal, ela tem dor de barriga, o dia que ela tem que conversar com a orientadora. Mas o estilo da minha orientadora é bem esse também. É de doer a barriga também, viu? É muita imposição, é muito trabalho, é muita atividade, é muita leitura, é muito isso, é muito aquilo, meu Deus do céu. Quem que é a tua? A minha é a dona da disciplina que nós estamos estudando aqui, a Marluce Zacariotti. E não parece, ela parece ser bem gente boa. Ah,
o jeito que ela fala conduzindo a aula é bem diferente do jeito que ela fala orientando a gente, sabe? É diferente. Sei lá. É que acho que, na verdade, a gente espera que eles orientem, né? Que eles deem um caminho pra gente, mas eles não fazem isso, né? Se vira, toma. É. Então tá, gente, eu vou sair que eu vou à missa agora, tá? Tá bom. Gente, eu também vou sair. Boa noite para todo mundo. Tchau, até mais. Tchau. Ô, Marcelino, vou me esforçar para poder fazer esses slides, porque a vida tá amanhã.